Boa noite. Vamos começar uma live sobre responsabilidade afetiva e como só ia acontecer em toda palestra espírita, nós começamos com uma oração. Eu gostaria de saber se vocês estão escutando, por gentileza. Vocês estão conseguindo me ouvir? Por favor, pessoal, confirmem aí, por gentileza. Ah, ótimo, maravilha. Pronto, então agora eu vou pedir para que a gente... Tá travando? Vou pedir para que a gente, nesse instante, faça um segundo de reflexão. Vamos buscar agora o amparo dos nossos amigos espirituais para iniciarmos a nossa live com as bênçãos do nosso amado Mestre Jesus. Senhor Jesus, agradecemos a oportunidade que ora temos de comungar contigo e com os teus mensageiros neste momento de reflexão. Que as tuas bênçãos possam ser por nós percebidas, pois sabemos que elas são incessantes. Que o teu amor possa ser a tônica deste momento que nós partilhamos. Que assim seja. Muito bem, então, nós vamos agora falar sobre responsabilidade afetiva. Eu me chamo Danilo Cruz, eu sou trabalhador do Centro Espírita Paulo e Estevão, tá? E fui convidado pelo GELAC para trazer uma contribuição com relação à questão da responsabilidade afetiva, que é um tema bastante relevante e que nós precisamos, sem dúvida alguma, cultivar. Quando a gente fala de responsabilidade, eu me lembro, obviamente, de forma bem automática, que responsabilidade tem uma origem, existe uma etimologia para essa palavra. É uma etimologia bem peculiar. A palavra, na verdade, é o resultado da junção de dois prefixos, né? No caso, o prefixo que é o responsa, que é a resposta, e a habilidade, que é a capacidade de dar respostas. Responsabilidade, na verdade, consiste nisso. É a capacidade de dar respostas. Então, com essa perspectiva, né, de que a gente precisa aprender a dar respostas, quando a gente fala em responsabilidade, a gente está falando necessariamente de ética, de um posicionamento ético diante dos desafios, dos dilemas que a vida nos impõe, das questões que nós somos colocados à frente, e a gente precisa ter capacidade de responder a essas questões. Então, justamente por isso, por conta dessa questão, é que a palavra responsabilidade remete a essa habilidade de dar respostas. É curioso a gente ver que esse assunto é um assunto inquietante, porque ele é um assunto bem atual. A gente hoje em dia tem se incomodado, apesar de que isso é uma coisa que existe já desde que o homem é o homem, né? Desde que a cultura, desde que a humanidade tem cultura, a gente tem a questão da responsabilidade afetiva. Só que hoje a gente problematiza, hoje a gente percebe a necessidade de reflexão com relação a esse tema. Eu me lembro de uma história, que é uma história bem interessante da cultura islâmica. É uma história dos sufis. O sufismo é uma espécie de secto islâmico. É uma subcultura dentro do islamismo.
Pois bem, os sufis, eles usam uma referência, que é a referência de Nasruddin, que é um personagem interessantíssimo, com várias lições de moral, e em uma delas, em uma das histórias em que ele traz uma lição de moral, Nasruddin narra que certa feita ele resolveu escolher uma esposa para casar. E nessa de escolher uma esposa para casar, ele era uma pessoa muito criteriosa, ele tinha toda uma lista de circunstâncias que essa esposa deveria ter. Ela deveria ter um bom hálito, ela deveria ter os dentes da boca, ela deveria ter papo, assunto para conversar, ela deveria ter uma história de vida interessante, proba, né? Sem qualquer tipo de problemas. Pois bem, ele tinha uma lista de exigências que eram bem exigentes mesmo, no sentido redundante do termo. E aí ele resolveu sair pelo mundo em busca dessa esposa. Quando ele se aproximava e via uma mulher que tinha que ser bonita, ele testava, queria saber se realmente a pessoa era interessante. Aí ele chegava perto para sentir o cheiro. Aí falava alguma coisa para ver se ela sorria e ele via se ela tinha os dentes. Se aproximava para sentir o hálito, percebia se ela tinha assunto ou não. Ou seja, tudo isso com a finalidade de atestar se realmente a pessoa era a pessoa ideal para ele casar. O que é que acontece? Ele não encontra a mulher ideal. Ele passa anos e mais anos buscando e não encontra e resolve desistir. Ele diz assim, eu vou voltar para casa então, porque já que eu não consegui, eu não vou ficar insistindo nisso. Eu vou viver uma vida celibatária, vou me tornar um sacerdote e não quero mais saber de casar. Só que quando ele está voltando para casa, quando ele chega na cidade natal dele, onde ele morava, ele encontra uma belíssima jovem pegando água num poço. Ele olha aquilo, acha estranho e olha assim para cima e fala com Deus: o Senhor me reservou uma surpresa, hein? Será que a mulher que eu estava procurando no mundo inteiro estava o tempo inteiro aqui? Vou ver se é ela mesmo. Aí chegou perto, falou alguma coisa, fez uma coisa engraçada, ela sorriu, opa, todos os dentes da boca. Tinha um cheiro bom, um bom hálito, tinha assunto, era uma pessoa realmente esplêndida, além de muito bonita. Era inteligente, tinha uma história de vida legal, ele fez amizade, começaram a se encontrar como amigos, e eis que ele pede ela em namoro. Pois bem, quando ele pede ela em namoro, ele percebe que realmente ela é uma mulher esplêndida. Aí ele pensa, poxa, eu vou pedi-la em casamento. Mas aí a consciência bate e ele diz assim, não, calma, a gente só sabe mesmo como é a convivência com o passar do tempo. É aquela história do comer 1 quilo de sal junto, né? É porque demora muito tempo para 1 quilo de sal ser concluído, né? A gente compra 1 quilo de sal e demora um tempão para a gente gastar ele. É daí que vem essa expressão, né? Pois bem, ele então resolveu esperar para ver como é que ele iria lidar com a relação com ela. E namorando, passam-se 6 meses, 1 ano, aí ele pensa, vou pedi-la em casamento. Aí não, ainda não é o momento, a consciência dele bateu de novo. Aí ele diz assim, poxa, já que é assim, eu vou tentar forjar uma briga, uma situação na qual ela vai ter uma reação mais um pouco hostil, e aí eu vou vê-la nesse seu sentido pior, ver o lado mais sombrio dela. Talvez assim a gente consiga realmente se conhecer melhor. E então ele foge uma circunstância e ela, o que ela faz? Ela reage com a maior naturalidade, espontaneidade, uma pessoa extremamente madura, uma pessoa que reagiu com uma atitude esplêndida. Ele fica admirado com a atitude dela e diz assim, pois é, então realmente eu vou pedi-la em casamento. Calma, consciência dizendo, calma, ainda não é o momento. Pois bem, ele vai, passa mais 6 meses com ela e aí resolve pedi-la em casamento. Para surpresa dele, ela diz assim, não quero casar com você. Aí ele pergunta, mas como assim? Eu passei minha vida
vários anos procurando a mulher perfeita. Você é a mulher perfeita para eu casar. Por que você não quer casar comigo? Ela olha para ele, sorri e diz: porque você não é o homem perfeito para eu casar. Nossa grande questão é que a gente vive querendo a perfeição dos outros nos relacionamentos conosco, mas infelizmente nós não temos a perfeição em nós para ofertar para os outros. E quando a gente fala de responsabilidade afetiva, em especial, isso é uma coisa muito, muito, muito séria. Porque muitas vezes as pessoas buscam uma perfeição no outro que elas próprias não conseguiram ainda conquistar em si. E quando se fala de responsabilidade afetiva, que é um tema até da moda, né, se a gente pode falar desse jeito, porque tem se falado muito sobre isso. Se a gente colocar no Google, se a gente colocar no YouTube, a gente vai ver muito esse tema sendo discutido, porque consiste basicamente em que responsabilidade afetiva? Sinceridade, ética nas relações, em você conseguir comunicar o que realmente você está sentindo, você ser aquilo que você realmente é, sem fazer de conta que é o que não é. Porque infelizmente muitas vezes a gente dá corda para alimentar o ego. A gente busca relacionamentos afetivos sem realmente estar interessados nos relacionamentos afetivos. A gente muitas vezes quer viver uma vida de abertura da possibilidade de relacionamento, um relacionamento aberto, e aí quer o melhor dos mundos. Já vi muito isso. Eu sou psicólogo, atendo vários casos que eu percebo esse padrão é muito comum. Muitos querem isso, né? O melhor dos dois mundos. Querem o bom da relação, né? Mas não querem dizer que estão numa relação. Por quê? Porque não quer relação, porque a relação fixa as coisas e com isso não dá para ter outras relações. E nessa história você acaba não vivendo nem uma coisa nem outra. E numa época como a nossa, de tantos aplicativos de relacionamentos relâmpagos, né? Eu assisti uma live anteontem do professor Marcelo Veras e eu achei interessante o termo que ele usou, que é futilitários. A gente tem um monte de futilitário instalado no celular. Pois é, e a gente acaba tratando relacionamentos como a gente trata delivery de alimento, por exemplo. Isso me remete muito a um filósofo, israelense chamado Martin Buber, que fala da relação entre as pessoas. Nós vivemos dois tipos de relação. A relação eu-tu, onde eu reconheço que tu é uma outra pessoa, respeito e prezo por essa relação. E a relação eu-isso, onde eu trato o outro como um objeto. E muitas vezes também sou tratado, no meu turno, do mesmo modo. E Buber fala que nós objetificamos as nossas relações. Isso me faz lembrar o fato de que hoje em dia tudo é descartável, né? Eu lembro quando eu era pequeno, isso não faz tanto tempo assim, eu ia para uma festa de aniversário e nessa festa de aniversário a gente bebia refrigerante, só bebia refrigerante em festa de aniversário, é bom lembrar, né? E bebia refrigerante em copo de vidro, em copo, nas casas mais simples, em copo de extrato de tomate mesmo, né? E nas casas mais ricas, aí sim a gente via que tinha copo descartável de papel, que inclusive hoje em dia não é tão fácil de achar, né? Não tinha esse plástico como a gente tinha antes, como a gente tem agora, melhor dizendo. Mas o copo era de vidro. Aí agora tudo é descartável, tudo você usa, joga fora, inclusive os relacionamentos. Tem um filósofo, Zygmunt Bauman, que fala das relações líquidas. As nossas relações foram liquefeitas, se tornaram fluidas demais e não tem solidez, não tem uma coisa realmente de uma consistência. E com isso a gente acaba se envolvendo de maneiras um tanto quanto irresponsáveis. Aí eu fico me perguntando, e o que o Espiritismo tem a contribuir com relação a esse tema?
Será que a gente pode aprender alguma coisa no olhar espírita? Claro, porque primeiro a gente está falando aí de uma questão ética, né? Eu gosto de lembrar sempre que as primeiras vezes que eu li o livro Pequeno Príncipe, eu era criança, então eu não entendi muito bem. Na verdade, Pequeno Príncipe é um livro para adultos. Eu tenho essa convicção. A criança lê e pega na medida do que ela tem a capacidade de compreender. Tudo bem. Mas dizer que realmente a pessoa está entendendo ali, a criança está entendendo, muitos adultos não entendem, quem dera as crianças, né? Pois bem, então, lendo já adulto não, ainda adolescente, eu fiquei um tanto quanto agoniado, se eu posso falar desse jeito, com aquela expressão famosíssima, né, de que tu és eternamente responsável por aqueles a quem cativa, por aquilo a que cativas, né? Pois é. Eu sempre fiquei assim, mas como assim? Eu sou responsável pelo que eu cativo? E aí, quando a gente vai se debruçar sobre o assunto responsabilidade afetiva, a gente vai ver que a gente está falando aí de um cativar deliberado. Não é um cativar... eu não tenho responsabilidade sobre o que o outro sente por mim se eu não cultivo esse sentimento. Se eu não crio na pessoa expectativas. Quantas vezes eu já vi pessoas dizerem: ele disse que me amava, mas na verdade ele queria só um relacionamento efêmero, uma situação fortuita entre nós dois. Isso é extremamente comum, as pessoas cultivarem sentimentos, e isso é uma irresponsabilidade afetiva. Nas suas impulsividades, na sua irreflexão, as pessoas têm dificuldade, como diz Natália aqui no comentário que eu estou vendo, né? Elas querem ser amadas sem se amar primeiro. E com isso, elas ficam muitas vezes aprisionados ainda numa visão totalmente egocêntrica, numa visão egoística de relacionamento, inclusive dizendo que o outro, apontando para o outro o tempo todo, dizendo que o outro é irresponsável afetivamente, dizendo que o outro é tóxico, e nunca se pergunta se ele próprio também não tem um grau de toxicidade nas relações, não se pergunta também se ele tem a necessidade de reflexão com relação às suas próprias responsabilidades afetivas. A gente precisa se implicar nas relações, nos relacionamentos. A gente precisa ter a perspectiva de que os nossos atos têm consequências. E sem dúvida alguma, a doutrina espírita nos traz uma reflexão com relação a isso. Eu me lembro de forma bem marcante um livro que eu li de André Luiz, que é um livro fabuloso, Sexo e Destino. Sexo e Destino é uma obra lindíssima, belíssima, psicografada por Chico Xavier e Valdo Vieira, ou seja, é um livro feito por dois médiuns, né? Na verdade, o espírito André Luiz se utiliza desses dois médiuns, a primeira parte, Valdo Vieira, a segunda parte, Francisco Cândido Xavier. E no livro a gente vai ver uma história de uma família completamente envolvida nas tessituras das irresponsabilidades afetivas, da irresponsabilidade sexual. Porque é impossível a gente fazer um paralelo com a questão da responsabilidade afetiva sem incluir aí o fator sexualidade. Até porque a gente vai ver que uma das grandes questões, e é o próprio Emmanuel que coloca isso, é que a gente coloca à frente do amor o sexo. O sexo como se fosse algo mais importante do que o amor. Por conta da nossa limitação, da nossa visão estreita, das nossas dificuldades de ter perspectivas, de ter percepções com relação à nossa implicação, nossa auto-implicação. A gente não se implica. E com isso, se diverte com os pequenos prazeres imediatos, nesse imediatismo irrefletido, e é justamente por conta desse imediatismo que a gente busca situações fortuitas e muitas vezes frívolas. Nessa circunstância, o que é que a gente vai ver? Que muita gente falta com sinceridade. Em vez de dizer, olha, eu quero uma coisa só fortuita, não, as pessoas cultivam
né? Cultivam o sentimento do outro para alimentar o próprio ego, para se sentir desejado, para sentir que tem domínio sobre o outro, sobre os outros, para achar que ele tem um leque de possibilidades, quando na verdade é preciso que a gente tome muito cuidado com as consequências desses gestos. E o livro Sexo e Destino traz de forma nítida, de forma muito clara. Ele narra a história de André Luiz junto com seu companheiro Pedro Neves, um companheiro desencarnado que era seu amigo, trabalhador de Nosso Lar, quando André já estava há 17 anos em Nosso Lar. Ele descreve o fato como algo que realmente aconteceu, não é uma situação... Ele obviamente usa outros nomes para não identificar as pessoas, os envolvidos, né? Mas ele conta justamente do trabalho que eles dois empreenderam no Instituto Almas Irmãs, que era presidido pelo irmão Félix, um irmão espiritual desenvolvido espiritualmente, um irmão superior, que dava suporte às famílias envolvidas nesse sistema que o livro traz. É interessante porque Pedro Neves tinha sido pai de uma senhora que está já à beira do leito de morte, e ele vai visitar para acompanhar o processo de desencarnação da filha, quando percebe que o marido dela a havia recrutado para ser enfermeira a sua própria amante. É uma situação realmente delicadíssima. Marina, a sua amante, era irmã adotiva de Marita, na verdade, Marita que era adotada. E elas duas se envolviam com o mesmo rapaz. Elas eram apaixonadas. Marita namorava com o rapaz e Marina era amante dele também. Só que o mais curioso é que o rapaz em questão era filho de seu Nemésio, que é justamente o que levou Marina para ser a enfermeira da própria esposa. Ou seja, a Marina se envolvia com o pai e o filho. Parece um enredo de novela da década de 90, né? Mas é interessante para a gente perceber que tudo isso realmente acontece e que a gente está imerso em uma tessitura de relacionamentos bastante complexa. E obviamente que eu não vou dar spoiler do livro para dizer como é, eu só quero dizer que o livro impactou muito. E é um livro que eu recomendo de forma veemente a leitura, porque vai nos fazer perceber as consequências do gesto da irresponsabilidade afetiva. As mentiras, as tramas que envolvem essas circunstâncias, que acabam gerando consequências, e consequências que não são nada fáceis. Se a gente leva em consideração que processos reencarnatórios têm um impacto muito grande por conta dessas circunstâncias de relacionamento, e isso me faz lembrar uma outra obra de André Luiz, que também é fabulosa, um livro chamado Ação e Reação, que ele tem também no capítulo 15 a fala do irmão Hilário, que é uma fala de um também espírito de alta estirpe, orientador espiritual, que naquela circunstância estava falando justamente da situação de responsabilidade afetiva, colocando que justamente por conta de situações de responsabilidade afetiva, a gente tem dramas familiares que a gente não consegue compreender a razão naquela encarnação. Ele dá o exemplo de situações em que a gente vê mães se esforçando o máximo que podem para darem um suporte emocional para os filhos, que fazem de tudo para desestabilizarem a família, e essas mães ali firmes e fortes no propósito da maternidade, que estão na verdade vinculadas a esses filhos no passado. E aí André Luiz coloca em Ação e Reação que não é muito difícil a gente ver no passado desses dois circunstâncias nas quais essa mesma mãe antes havia sido a mulher que degringolou a vida daquele homem. Ou o contrário também. Na verdade, André Luiz começa falando do contrário.
Acho que André Luiz tem interesse com esse tema. Se a gente ler Nosso Lar, a gente vai lembrar daquela parte também em que ele, estando no plano espiritual, reencontra uma funcionária do lar da sua infância, da sua adolescência, que ele se envolveu de forma fortuita, levando ela a consequências bem ruins. Então, de certo modo, eu percebo que André Luiz ele tem um quê autobiográfico em focar nesses assuntos, porque isso mexe também com o seu passado, e não é sem humildade que ele reconhece os seus equívocos, tanto no livro Ação e Reação, quanto no livro Sexo e Destino. Ele fala das questões dele. Eu me lembro de uma situação específica em que ele estava curioso para saber sobre a relação de Marina e Nemésio, vendo ali aquela enfermeira adaptada, que na verdade ela era contadora, ela cuidando da senhora, que era na verdade esposa do seu amante. Quando ele vê aquilo e vê que eles se encontravam na antessala do lado do quarto onde estava a senhora moribunda, o que é que acontece? Ele fica vendo aquilo e ele percebe que, sem querer, ele instiga neles o conluio carnal, ele estimula, e é nesse momento do estímulo que chega ao ambiente o irmão Félix para tentar atenuar a circunstância espiritual que estava ali. Então, sim, existem consequências. Aí eu trouxe aqui uma fala que eu acho que vale a pena a gente analisar, a gente ter como perspectiva, que é que Emmanuel fala no livro Vida e Sexo. Olha só o que ele diz: todo aquele que comete o mal é escravo do mal. Isso está lá em João, no capítulo 8, no versículo 34. Isso a gente vai ver que, isso na verdade está no livro Ação e Reação, que André Luiz suscita isso na fala de irmão Hilário, quando ele vai dizer que as reencarnações probatórias, as reencarnações expiatórias, são exatamente esse momento em que a gente, escravo do próprio mal, temos que arcar com as consequências dos nossos equívocos. Então, essas tessituras, essas tramas que envolvem as famílias, elas geram consequências. E aí, com isso, obviamente que muitas circunstâncias acabam gerando enlouquecimentos, psicotizações, né? O próprio André Luiz coloca dessa forma, que muitos dos casos de reencarnações com transtornos mentais severos têm a ver com essas culpas do passado. E aí vem uma família que tem justamente uma vinculação por conta do fato de que muitos desses, por exemplo, foram os mentores intelectuais dos equívocos do passado e agora vêm para serem os mentores intelectuais da regeneração, da transformação para o bem, do crescimento. Então, somos escravos nesse sentido de que estamos sempre arcando com a responsabilidade das nossas escolhas, das nossas decisões. E aí, voltando para a fala de Emmanuel no livro Vida e Sexo, ele diz assim: cada espírito detém consigo o seu íntimo santuário erguido ao amor, e espírito algum menoscabará o lugar sagrado de outro espírito sem lesar a si mesmo. Então nós arcamos com a responsabilidade. Ah, Danilo, mas a carne é fraca. Aí eu me lembro de uma palestra que eu assisti de Divaldo Franco, que ele dizia assim, de forma bem contundente, né? A carne é fraca quando o espírito é descarado. Eu dei risada ouvindo isso de Divaldo, mas é uma grande verdade. A gente precisa parar de responsabilizar o nosso corpo, o nosso organismo, os nossos hormônios pelas nossas escolhas, porque sim, a gente tem escolhas em última instância. A gente tem a possibilidade de compreensão sobre aquela circunstância e a gente pode mudar, pode transformar. Aí também é interessante trazer uma fala de Emmanuel, esse também é um livro maravilhoso, chamado Ação, Vida e Luz de Diversos Espíritos, psicografado por Chico Xavier, quando ele coloca lá, em uma das suas mensagens, que 20% dos casamentos do planeta Terra se dão entre espíritos
afins. Apenas 20%, melhor dizendo, são de almas gêmeas, usando uma terminologia que o próprio Emmanuel usa, apesar de toda a controvérsia, que eu não vou me deter a analisar essa controvérsia do termo almas gêmeas. Mas ele usa esse termo colocando justamente essa questão de que são apenas 20% de uniões verdadeiras de almas afins. Então os outros 80% estão dentro daquela gama ali de espíritos que ainda têm questões em comum, né? Que precisam resgatar uns com os outros. Só que a gente tem que tomar cuidado com isso também, para não sair por aí dizendo: ah, fulano é meu karma. Muita karma nessa hora, né? Não dá para dizer que ninguém é karma de ninguém. A gente tem as nossas próprias escolhas e precisa arcar com a responsabilidade por elas. É preciso a gente tomar cuidado com isso, né? Lulu Lorona está aqui falando que já está tão ultrapassado esse jargão de que a carne é fraca por não ter mais justificativa. Mas ainda a gente ouve espíritas falando isso, viu? Infelizmente a gente ainda ouve. É triste de perceber isso. Mas a situação de responsabilidade afetiva, muitas vezes, gente, ela vai gerar como que uma vinculação entre as pessoas no âmbito de uma espécie de processo obsessivo de encarnado a encarnado. Há uma obsessão ali instalada porque há um prejuízo deliberado. Existe um prejuízo deliberado na situação de responsabilidade afetiva. Então é preciso tomar muito cuidado, né? A gente fica dando corda para alimentar o ego e nessa acaba gerando sentimento, cultivando no outro um sentimento que não é nada legal. E hoje em dia se usa um termo, né, nesses aplicativos de relacionamento, que é o ghosting. Ghosting é o que? É você terminar repentinamente um relacionamento sem falar nada. Você sai à francesa, bloqueia a pessoa em todas as redes sociais, não fala nada e simplesmente apaga a existência daquela pessoa da sua vida. Então, é preciso que a gente tome cuidado com a responsabilidade que isso gera, tá? Porque sim, a gente está gerando sofrimento no outro. E como o Emmanuel bem coloca, né? Que não dá pra gente malbaratar a amorosidade no outro sem que isso lese a nós mesmos. Aí, Chico coloca que nós, infelizmente, ainda colocamos o sexo à frente do amor. E aí ele lembra aquela frase bíblica que eu acho que é famosíssima, né? Do crescei e multiplicai-vos. Só que ele fala assim, que é preciso que a gente pegue esse tema aí e não use apenas com relação à multiplicação física, carnal. Que a gente tenha uma visão de que é preciso a gente multiplicar também os valores espirituais. Que os relacionamentos, no fundo eles servem para isso, para a gente ter a oportunidade de cultivar valores espirituais. Se não for por isso, para quê? Aí ele coloca isso justamente no livro Chico Xavier, Fonte de Luz e Bênçãos, que vai versar sobre situações da vida de Chico. E isso foi numa entrevista que ele deu a uma rádio. E aí eu trago também uma outra fala dele em um outro livro de entrevistas, um livro chamado Novo Mundo, em que é dito no livro, inclusive, que é um livro de Emmanuel, mas isso é um equívoco, porque é o próprio Chico respondendo na entrevista, não é Emmanuel falando, né? Ele diz assim, que nós vivemos, desde a Idade Média e antes até, um período longo de repressão psicológica à sexualidade. E, obviamente, que em um determinado momento isso iria baixar, isso iria reduzir. E aí o que é que aconteceu quando houve esse rebaixamento? Ele faz um desenhozinho no papel, né? Mostra um círculo pequeno e diz como era antes a vazão da sexualidade. Aí ele faz um círculo bem maior do que o outro e mostra lá e diz agora como é a vazão. E olhe que esse segundo ciclo ainda não está dando conta, porque de tanto que era pressionado, que era reprimido, que era oprimido esse assunto, agora está vindo a torrentes. Então, com isso, as pessoas não estão sabendo lidar, não estão sabendo administrar. Isso na época de Chico responder isso lá na década de 50, gente. Imagine, né? Pois é, aí nessa mesma entrevista ele vai falar que o sexo ele também é para prazer e alegria. Ele não é só para a reprodução física. Isso é bom a gente deixar claro, tá? Pra gente não ter essa visão de que a doutrina espírita acha que o sexo é só para reprodução. Isso não existe.
né? Ele fala isso, deixa bem claro que o sexo também é para alegria e prazer. Isso me faz lembrar também um texto do livro Amor Imbatível, Amor, de Divaldo Franco. Quando ele versa sobre a questão do sexo, ele vai falar exatamente o quê? Na verdade ela, né, Joana de Ângeles, que vai discutir o que na questão do sexo? Ela vai dizer que o sexo é um poderoso fator de equilíbrio emocional. A gente, infelizmente, fica numa atitude de, como é que eu digo, uma certa repressão ainda, um certo preconceito com o assunto. A gente tem muitos receios em falar a respeito disso. Não é uma coisa muito simples, obviamente. Só que com isso, infelizmente, a gente retroalimenta uma lógica de evitação do assunto, de simplesmente achar que isso não é uma coisa que a gente possa buscar. Pode sim, não tem problema nenhum. O problema, na verdade, é o mau uso, é o abuso que a gente tem com relação a isso. Então, a questão da responsabilidade afetiva é você fazer o quê? É você perceber que o sexo em si não deve ser o mote maior de um relacionamento e, portanto, não deve ser o elemento para a manipulação do sentimento alheio apenas para obter sexo. A grande questão está aí. Né? Eu lembro de uma live que eu assisti há não muito tempo, de uma jovem que falava exatamente disso, de que a questão da responsabilidade afetiva é bem simples, pode ser resumida em uma frase simples. Ela usa inclusive um termo que eu não usaria, mas vou repetir aqui só para ilustrar. Ela diz assim: não seja um babaca. É isso. Relacionamento afetivo com responsabilidade é você se colocar no lugar do outro, é você ter empatia, é você ser sincero sem ser sincericida, que a gente às vezes, infelizmente, confunde franqueza com fraqueza. A gente muitas vezes se esquece que a verdade é necessária. André Luiz que fala isso, né? A verdade é imprescindível para o ser humano, como a água o é para as plantas. Mas experimente colocar água fervendo na planta. Então tudo depende de como essa verdade vem. Então não adianta você também querer, com falta de habilidade, falar sobre um assunto delicado e simplesmente não se colocar no lugar de quem vai ouvir aquilo e acabar por ferir aquela pessoa e trazer realmente um problema a mais. Então é preciso muito cuidado, é preciso muita responsabilidade nos relacionamentos, no cultivo das relações, né? Então assim, a gente é responsável pelo que cativa, sim, mas pelo que a gente cultiva no sentimento do outro. Nesse sentido, deliberadamente. Eu não tenho como assim, pegar para mim uma responsabilidade da relação que o outro desenvolveu comigo sem que eu tivesse criado aquela... É importante eu dizer isso, gente. Ninguém pega passarinho dizendo show. Isso é uma grande verdade, né? Ninguém pega passarinho dizendo show. Então a gente, às vezes, mostra que é maravilhoso, que é lindo, que é isso, que é aquilo. E, aliás, é muito comum isso nos relacionamentos, né? Os pontos que eram o que unia o casal, daqui a alguns meses vão ser os pontos que vão gerar atrito, né? Porque a jovem vai e fala assim: ah, mas ele é uma pessoa tão amorosa, atenciosa, ele está sempre assim, tentando me ajudar, tentando me dar suporte, me amparar, é uma pessoa presente. Aí daqui a alguns meses ela vai dizer o quê? Ai, meu Deus, ele é muito grudento, ele é muito pegajoso. Ou seja, é o mesmo homem, a mesma questão, só que vista de uma outra forma, né? Infelizmente, a gente muitas vezes se permite a ilusão. Não é à toa que o iludir, na verdade, a gente usa da forma reflexiva, né? A gente se ilude, iludir-se. A gente se ilude. Né? A gente vive muitas decepções, né? Vive muitas desilusões. Desilusão é uma coisa ruim, né, gente? É muito ruim viver uma desilusão. Não, não é não. É ótimo. É maravilhoso viver desilusão. É melhor viver desilusão do que viver iludido. É melhor viver uma desilusão do que viver cultivando a ilusão para sofrer mais lá adiante. Então é preciso realmente tomar muito cuidado com as ilusões que a gente muitas vezes projeta no outro. Aí eu me lembro, quando eu falo dessa questão das projeções, da carta de Paulo aos Romanos.
que é considerado um dos principais documentos do Novo Testamento, né? Que eu sempre recomendo a leitura desse texto, eu acho um texto interessantíssimo. E Paulo, em determinado momento da carta, nessa epístola, ele vai falar que nós nos relacionamos com os outros do mesmo modo que nós nos relacionamos com Deus. Por exemplo, se você acha que Deus está te punindo pelas coisas, te punindo pelas seus equívocos, seus pecados, seus erros, e o tempo inteiro você acha que está sendo punido, você vai gerar o quê? Uma relação de vitimismo com as pessoas com as quais você se relaciona. Interessante isso, né? Paulo ter esse insight lá na sua carta aos Romanos. Pois bem, ele vai falar também o quê? A gente vai ver exatamente isso acontecendo no nosso relacionamento com Deus. A gente se relaciona com Deus, por exemplo, se a gente vê Deus como um soberano e a gente como um vassalo, aquela relação vertical, aquela coisa assim, a gente vai ver relações assimétricas nos nossos relacionamentos afetivos. A gente vai viver isso nas nossas relações também. A gente vai trazer da nossa relação com Deus para a relação com as pessoas que a gente convive. E Jung falava disso, né? Ele falava do arquétipo chamado Imago Dei. É o self, é o arquétipo, é a imagem de Deus em nós. Como nós nos relacionamos com Deus em nós, resvala na forma como nós nos relacionamos com Deus no outro, se a gente pode falar desse jeito, né? A questão de que Deus está no outro também. É Pierre Rivail que fala: quando uma onda olha para outra onda, é o oceano que olha para si mesmo. Então isso faz com que a gente perceba, né, que muitas vezes a gente vai ter dificuldade de compreender aquela fala de Jesus de amar ao próximo como a si mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas, o primeiro mandamento, e o segundo que é semelhante ao primeiro, que é amar ao próximo como a si mesmo. Pois é, semelhante ao primeiro por quê? Porque eu só posso amar a Deus se eu amo o próximo, porque Deus está no próximo também. Então não há como não amar o próximo. E o mais importante de tudo aí é a percepção de que, em primeiro lugar, deve vir o auto-amor. O auto-amor deve ser tão vasto e tão irrestrito que a gente precisa se amar tanto para isso transbordar e alcançar os que estão ao nosso redor. Para que esse auto-amor atinja os outros ao nosso redor. Pois bem, se a gente sente Deus, voltando à carta de Paulo, se a gente sente Deus nos amando incondicionalmente como somos, esse sarapatel de coruja que a gente é, pois é, se a gente se vê desse jeito e Deus nos ama incondicionalmente, a gente se abre para os relacionamentos também incondicionais, para relacionamentos maduros, de deixar o outro ser quem é. Aliás, não cabe nem a mim deixar o outro ser quem é. Não está nas minhas mãos isso. É um direito intransferível e inalienável do outro ser quem é. Cabe a mim ter a dignidade, a hombridade de reconhecer esse direito do outro, mas não sou eu que dou esse direito a ele. O direito é dele, já está com ele. Então não sou eu que vou dar direito do outro ser quem é. É a possibilidade de respeitar esse direito dele e assim respeitar o nosso próprio direito de sermos quem somos, de sermos o mais completo nós mesmos que só nós podemos ser. E aí a gente tem um relacionamento maduro, tem um relacionamento saudável, onde a gente possa usar, hoje em dia também tem se falado muito sobre esse tema, eu acho um tema maravilhoso e sempre recomendo as pessoas pesquisarem a respeito, a comunicação não violenta, que é essa capacidade de você se comunicar com outros sem violência. Como é a base, é bom vocês pesquisarem, vocês lerem a respeito, mas só trazendo uma introduçãozinha breve para poder instigar. Na comunicação não violenta você passa a falar de si, você fala de você. Em vez de dizer assim, você me magoou, não, você vai falar, eu me magoei com o que você fez. Ou então, você foi muito bobo nessa sua atitude, muito ingênuo. Não, eu não vou falar do outro, eu vou falar de mim. Eu vou falar, eu senti ingenuidade nos seus atos. Eu vou falar de mim, do que eu senti. Porque o que eu senti é algo subjetivo e o outro precisa respeitar o que eu sinto. E nessa relação de mutualidade em que eu respeito o que o outro sinta e o outro respeita o que eu sinto, a gente consegue uma relação saudável. Então, sem dúvida alguma, faz toda a diferença a gente aprender a falar do que está sentindo, em vez de acusar o outro,
Isso é uma comunicação violenta, né? Essa acusação, essa troca de acusações. Então, é absolutamente imprescindível a autorresponsabilização. A gente precisa se responsabilizar. A gente precisa de responsabilidade realmente nas nossas situações afetivas. A gente precisa se lembrar que existem outras pessoas envolvidas naquele processo. E a gente que é espírita precisa sempre se lembrar que existem consequências. Obviamente, quando eu falo isso, eu estou me ouvindo, eu também tenho questões com relação às situações do meu relacionamento, obviamente, né? Claro que eu tenho, então eu preciso também me afinizar com essa perspectiva, porque quando a gente se responsabiliza, a gente vai perceber que sim, é necessário arcar com as consequências da nossa responsabilidade, os nossos gestos, os nossos atos. E se a gente tem um mínimo de maturidade espiritual, a gente se engaja o quanto antes, agora, no processo de regeneração, no processo de tentativa de regresso ao ponto onde você se equivocou, para tentar reconstruir, construir de uma outra forma, se implicar de um modo em que você consiga de verdade ter a possibilidade de regeneração. Se a gente pegar lá o Código Penal da Vida Futura, do livro Céu e Inferno, a gente vai ver que o nosso sofrimento é diretamente proporcional com a nossa ignorância. Pois bem, então cabe a gente extirpar a ignorância, nos esclarecer. É o amai-vos e instruí-vos que a gente está tão habituado a falar. Pois bem, extirpar a ignorância só não é suficiente. E aí, Emmanuel fala muito bem disso também, né? Só ter remorso e arrependimento não é suficiente. É preciso regenerar, é preciso consertar, é preciso vivenciar a corrigenda, se engajar no processo para que aquilo não seja mais uma fonte de culpa. Isso obviamente inclui o auto-perdão. Isso absolutamente necessita, é imprescindível ter auto-perdão. É preciso se perdoar e se dar a chance de buscar realmente ressarcir o equívoco. Porque se a gente não ressarce logo, a gente está empurrando com a barriga e vai resolver isso lá na frente. Aquela piada, né, da senhora que desencarna, aí chega lá do lado de lá, é recebida pelo mentor espiritual, que diz para ela que foi maravilhoso recebê-la naquele momento. Ela diz: meu irmão, foi bom concluir essa encarnação e o melhor de tudo, não separei daquele homem. Aquela bênção, para não falar outra coisa, né? Fala bênção. Não separei, eu fiquei com ele ali, tolerei até o fim. Jesus disse para perdoar 70 vezes 7 vezes, eu fiz os cálculos, dá 490. Perdoei muito mais do que 490 vezes. Aí o mentor dá um sorrisinho e diz assim: minha filha, mas tem que perdoar 490 vezes cada falta que é cometida contra você. Meu irmão, mas você não sabe, eu perdoei sim. E eu tolerei. Pois é, minha irmã, você vai precisar voltar com ele de novo, redarguiu o espírito mentor. Como assim, meu irmão? Eu vou ter que voltar com ele de novo? Pois é, meu irmão, você vai ter que voltar com ele de novo porque você tolerou. Você vai voltar com ele porque você precisa aprender a amar. Bateu, doeu, leve para casa que é seu. Né? Se mexeu em alguma coisa aí, se você se identificou, pois então está na hora de se engajar no processo de regeneração, se engajar no processo de busca, para poder, com certeza, ter a possibilidade de resolver as suas culpas, as suas dificuldades. É absolutamente essencial que a gente tenha responsabilidade afetiva, para que a gente não se torne um obsessor encarnado do outro. E para que a gente também não esteja afinizando com esses obsessores, porque todo processo obsessivo necessariamente é um processo de afinidade. O livro Dias Gloriosos, Joana de Ângeles vai falar muito bem disso, do processo de afinidade que há na circunstância da obsessão. E aí é bom lembrar que ela resgata um fato que é interessantíssimo, que não é muito difícil a gente encontrar um sentimento inconsciente de culpa na pessoa que está sendo obsidiada. E aqui eu estou falando não só de obsessão de encarnado, de desencarnado para encarnado. Estou falando de qualquer tipo de obsessão, inclusive a de encarnado para encarnado. Então é preciso que a gente tenha auto-perdão, para que essa culpa
tem a oportunidade de se dirimir, de se dissolver, e em se dissolvendo, que ela dê espaço para o processo de reconciliação, de reconstrução, um processo de perdão realmente efetivado na prática, no fazer, e não apenas da boca para fora, né? Então, era isso que eu tinha para falar. Agora eu queria abrir o espaço para que a gente tivesse interações, porque eu não tenho muita experiência com live, estou fazendo há apenas 2 semanas lives, e isso de interagir não é uma coisa que eu tenha muita facilidade, mas vamos tentar aqui, viu, gente? A interação online não é uma coisa muito simples não. Mas deixa eu ver aqui se tem perguntas, se tem falas. Deixa eu voltar para o começo. Ok. Eu vou tentar fixar nas perguntas, tá, gente? Agradeço a presença de todo mundo, maravilhoso poder compartilhar esses instantes, né? A gente se afinizar, ter essa possibilidade de contato. É um contato afetivo, né? E a palavra afetivo vem do afeto. O afeto é aquilo que nos afeta. Então, sim, a presença de vocês afeta, né? Nos afeta, nós nos afetamos uns aos outros. Eu estou aqui lá no começo falando sobre ainda a questão do áudio, quando eu perguntei se estava tudo bem. Aí o momento da prece. Boa noite, muita paz para todos, nos diz Zilda Reis Rodrigues. Maravilha, que bom, tô vendo aqui que minha mãe tá assistindo, minha irmã tá assistindo. Maravilhoso, hein? Essa oportunidade. Minha esposa tá assistindo também. Deixa eu ver mais aqui. Vamos lá. Perguntaram o tema é responsabilidade afetiva. A Natália já respondeu aqui embaixo. Aí minha irmã Daniela Cruz falou aí, não podemos exigir o que não podemos dar. Exatamente. Eu me lembro de um texto do livro Jesus no Lar, quando Tadeu, numa das reuniões domésticas na casa de Simão Pedro, que era o livro Jesus no Lar, na verdade relata o estudo do Evangelho no Lar que acontecia na casa de Simão Pedro e era presidido pelo próprio Jesus. E aí Judas Tadeu, em determinado momento pede a palavra e pergunta a Jesus como é que ele faz para empreender o Evangelho, ou a Boa Nova, na sua casa, sendo que as pessoas que lá moram não estão engajadas no processo de construção e de implementação do reino dos céus na terra. Eles são pessoas realmente muito imperfeitas, muito difíceis de conviver. Ele vai listando algumas coisas. Jesus ouve aquilo de forma muito compassiva, serena, e olha com profundidade no fundo dos olhos de Tadeu e pergunta a ele: meu filho, como você pode exigir do outro aquilo que você ainda está em busca? É, sem dúvida, um grande desafio a gente ter esse grau de maturidade para perceber que não dá. A gente tem que ter empatia, tem que se colocar no lugar do outro. Não dá para cobrar do outro o que a gente não vive, né? Não dá para exigir o que a gente não tem. Continuando, vamos lá. Aí Natália coloca: as pessoas querem ser amadas sem se amar primeiro. A gente muitas vezes busca fora o que não construiu ainda dentro, o que não tem ainda como cultivo, como prática. Deixa eu ver mais aqui embaixo. Aí Lulu Lorona comenta aquilo que eu já falei, né, do jargão ultrapassado da carne é fraca. Lulu fala que esses reajustes em casamentos não quer dizer que devemos ficar a vida toda com um parceiro se acaba o amor ou se é que existiu. Isso é importante colocar, Lulu. No livro Vida e Sexo também temos essa informação, assim como no livro SOS Família, Joana de Ângeles coloca de uma forma muito clara que o divórcio é uma alternativa ao momento em que não há mais respeito, em que não há mais solução e que inclusive há o risco de uma passagem ao ato, a uma situação mais grave que vai inclusive gerar mais débitos para o casal. Então, com certeza, o divórcio precisa ser aventado. O problema é que a gente tem hoje relações tão fluidas que se divorcia por nada. Certa feita eu atendi uma jovem
que tinha se casado há apenas 4 meses e disse que já estava pronta para divorciar. Eu achei estranho aquilo, né? Porque ela tinha investido muito dinheiro no casamento, tinha sido uma festança. E aí ela diz, não, porque na verdade eu recebi o álbum de fotografias do meu casamento. E aí eu percebo que era o que eu queria no fundo, no fundo. Ou seja, as pessoas querem mostrar, querem exibir para o outro, né? E nessa a gente vê nitidamente que são pessoas que não se conhecem, porque quanto menos a gente se conhece, mais a gente se importa com o que o outro pensa a nosso respeito. Aí é preciso realmente autoconhecimento, né? Precisamos cultivar o autoconhecimento. Sempre com respeito, muito respeito. Continuando, vamos lá, um monte de gente entrando, parece que vai ter um grande número de pessoas, né? Aí Lulu Lorona fala novamente, não é a forma como entramos na vida das pessoas, mas como saímos dela que nos faz ser melhores e caminhemos para evoluir. A questão está aí. Uma vez a gente se envolve numa relação afetiva significativa, eu acho até que é difícil a gente pensar em termos de dentro e fora, né? Porque a gente leva um pouco da gente no outro e do outro na gente. Então é uma coisa que a gente está embrincado. A gente, quando tem uma visão espírita, a gente percebe que tudo está influenciando tudo. Existe todo um sistema de coisas nos quais a gente está envolvido. E, sem dúvida, existe uma dificuldade aí de pensar em termos de sair da vida. Talvez uma saída temporária, né? Mas sempre existe uma vinculação, né? Em termos afetivos. Aí ela está colocando muito boa a sua explanação, agradeço. Só agradecer sua disponibilidade para essa live. Eu que agradeço essa experiência maravilhosa. Deixa eu ver que mais aqui. O pessoal agradecendo, parabenizando. Bom, eu também agradeço muito uma oportunidade ímpar como essa, uma oportunidade maravilhosa. Estou vendo que eu tenho alguns pouquinhos minutos ainda. Então eu queria fazer algumas considerações finais, agradecendo a GELAC, né, a casa, como sendo uma oportunidade boa para a gente continuar os estudos doutrinários. Lembrem das recomendações que eu dei de livros, né, para a gente dar uma olhada sobre o assunto, em especial o livro Sexo e Destino, psicografado por Chico Xavier e também por Valdo Vieira, do espírito André Luiz. O livro Ação e Reação, que faz toda a diferença quando a gente analisa, a gente vai ver. O livro Nosso Lar tem aquela passagem específica, né? E alguns outros livros que são retirados entrevistas, né? Como o que eu falei agora há pouco, né? Que é o livro Fonte de Luz e Bênçãos, Chico Xavier, que também traz reflexões interessantíssimas, mas que a gente consiga aproveitar essas reflexões para o empenho no nosso trabalho de aprimoramento pessoal, percebendo a necessidade que nós temos de vivenciar, porque a gente acaba, como eu coloquei, né, a frase do Evangelho de João, a gente é escravo dos nossos equívocos. Então, que a gente lembre de que se a gente é escravo do equívoco, a gente também está completamente envolvido nos nossos sucessos, nas nossas possibilidades. Então, estão falando aqui muitos livros disponíveis na livraria do GELAC, sem dúvida. O livro SOS Família, que eu falei agora há pouco, o livro Vida e Sexo, né, Sexo e Destino, Sexo e Obsessão, tem muitos livros. Então, acho que vale a pena a gente ter essas referências e usufruir bem delas para o nosso empenho, não para apenas uma coisa cognitiva, de eu sei, eu conheço a teoria. Não, só faz sentido se for sentido. É preciso viver. Então agora, nesse momento, eu peço que a gente retome aquele posicionamento subjetivo do início, né? Que a gente busque, nesse momento, uma vinculação com os espíritos superiores, que a gente consiga, né, sintonizar com nossos mentores espirituais que nos amparam neste instante e que a gente consiga se tornar médiuns do amor de Deus na Terra. Senhor Jesus, agradecemos imensamente essa oportunidade de reflexão, de autorresponsabilização, que possamos, de nossa parte, merecer as tamanhas bênçãos que tanto recebemos.
Que o teu amor se faça presente em nossos sorrisos, que tua paz seja a tônica dos nossos relacionamentos.